a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Mas você sabia que, por séculos, São Paulo foi invisível? Enquanto outras cidades eram desenhadas, pintadas e registradas, São Paulo quase não aparecia. Hoje, São Paulo pulsa 24 horas por dia. É fotografia, é vídeo, é drone, é stories, é reels. Cada esquina vira cenário, cada prédio vira conteúdo. A gente vai fazer o caminho inverso. Vamos voltar no tempo para entender por que, durante quase 4 séculos, São Paulo foi uma cidade pouco vista, pouco desenhada e pouco registrada. Diferente do Rio de Janeiro, que desde o século XVI já aparecia em mapas, gravuras e pinturas, São Paulo não era rica, não era portuária e não ocupava o centro das decisões do Brasil colonial. Ela existia, mas não tinha protagonismo. Segundo historiadores, São Paulo tinha mais importância estratégica do que econômica. Era uma cidade no meio do sertão, mais ligada à expansão territorial do que à geração de riqueza. E isso explica algo fundamental. As imagens contam onde estava o poder. E por muito tempo, São Paulo ainda não estava lá. Provavelmente, o primeiro mapa relevante em que São Paulo aparece não foi feito pensando nela. Em 1631, o cartógrafo português João Teixeira Albernaz desenha um mapa da capitania de São Vicente. São Paulo surge ali pequena, discreta, quase escondida ao fundo. Não é um retrato fiel, é uma silhueta, baseada em relatos de viajantes. Nada de precisão, nada de detalhes urbanos, porque ninguém ainda achava que São Paulo merecia esse cuidado. Durante séculos, a cidade foi mais falada do que desenhada. Antes de continuar essa história, que vai revelar quando São Paulo finalmente começa a aparecer para o mundo, se inscreve aqui, no Educa Filme. Esse canal existe para contar histórias do Brasil que quase ninguém contou, com pesquisa, imagem e narrativa. Se inscreve agora. Ativa o sino, porque o que vem depois muda completamente o destino visual de São Paulo. A grande virada começa no século XVIII, quando os mapas deixam de ser apenas simbólicos e passam a tentar medir a cidade com rigor. Quando artistas começam a olhar São Paulo não só como um ponto no mapa, mas como uma paisagem. Ainda é uma São Paulo pequena, mas agora finalmente visível. Depois desse mapa inicial, São Paulo continua existindo, mas ainda sem rosto. Durante o século XVII, as representações da cidade permanecem imprecisas, simbólicas e distantes da realidade. Mapas que não medem, desenhos que não detalham, registros que indicam, mas não descrevem. É só no século XVIII que algo começa a mudar. Nesse período, o poder colonial passa a exigir mais controle do território, mais organização, mais precisão. E é nesse contexto que surge aquele que é considerado o primeiro mapa realmente confiável da cidade de São Paulo. A chamada Planta da Restauração. Produzida entre 1765 e 1774. Essa planta é a primeira a aplicar princípios geométricos na representação da cidade. Aqui, São Paulo deixa de ser apenas um ponto. Ela ganha forma. As ruas aparecem. Os rios são identificados. O tamanduateí está ali. Os corredores de casas surgem. As igrejas do centro histórico ocupam posições exatas no espaço urbano. Pela primeira vez, é possível reconhecer a cidade não apenas como ideia, mas como estrutura. Não é mais uma silhueta. É um desenho pensado para medir, organizar e controlar. Pouco depois, no início do século XIX, outro nome se soma a esse esforço: o engenheiro militar Rufino José Felizardo e Costa. Seu trabalho aprofunda ainda mais a tentativa de retratar São Paulo com fidelidade. A cidade continua pequena, mas agora começa a ser compreendida em suas proporções reais. E, enquanto os mapas tentam explicar São Paulo do ponto de vista técnico,
outro tipo de registro começa a cumprir uma função diferente. Não apenas indicar, mas mostrar. Antes da fotografia, quem registra a paisagem da cidade são as gravuras e as pinturas. E aqui surge uma imagem fundamental, uma aquarela anônima da segunda metade do século XVIII, conhecida como Desenho por Ideia da Cidade de São Paulo. Essa obra mostra a cidade a partir de um ponto elevado, da Igreja de São Bento até a Igreja de São Gonçalo. No centro da imagem estão o Rosário, o Carmo, a Sé e São Francisco. Ao fundo, a Penha. Pela primeira vez, é possível reconhecer São Paulo como paisagem. A disposição das igrejas é fiel. A topografia faz sentido. A cidade começa a ser legível. Artistas estrangeiros, curiosos com as chamadas novas terras, passam a registrar o que veem. Entre eles, um nome se destaca: o austríaco Thomas Ender. Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ele produz mais de 600 imagens. Em 1817, Ender registra o Palácio do Governo de São Paulo, exatamente onde hoje está o pátio do colégio. A cidade ainda é pequena, mas agora ela começa a ser observada. Outro olhar importante vem do francês Arnaud-Julien Pallière. Em 1821, ele cria o panorama da cidade de São Paulo. A pintura oferece um ponto de vista raro. O observador está elevado, olhando a cidade assentada entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. São Paulo aparece ali como uma vila discreta, mas organizada, ainda distante da metrópole, mas, finalmente, visível. No século XIX, São Paulo ganha um novo instrumento capaz de transformar completamente a forma como a cidade é registrada: a fotografia. Diferente dos mapas que indicam e das pinturas que interpretam, a fotografia promete algo novo: registrar o real. Mas, curiosamente, ninguém sabe ao certo qual foi a primeira fotografia feita em São Paulo. Sabe-se apenas que durante boa parte do século XIX, a cidade ainda não despertava grande interesse nem mesmo dos pioneiros da fotografia. São Paulo era vista como uma cidade acanhada, pequena, pouco atraente. Há indícios de que, por volta de 1851, um pastor presbiteriano norte-americano, James Cooley Fletcher, tenha passado pela cidade com um daguerreótipo. Talvez tenha fotografado São Paulo. Talvez não. Se fotografou, essas imagens não chegaram até nós. Nos anos 1850, São Paulo já contava com estúdios fotográficos. Mas esses fotógrafos preferiam retratar pessoas, retratos de família, retratos formais. A cidade, o espaço urbano, as ruas, continuavam praticamente ignorados, até que, na década seguinte, surge um nome decisivo: Militão Augusto de Azevedo. Carioca, Militão chega a São Paulo e faz algo que ninguém havia feito antes. Ele decide fotografar a cidade, não como pano de fundo, mas como protagonista. Por volta de 1862, Militão começa a registrar ruas, praças, igrejas, pontes e edificações. São imagens que mostram uma São Paulo ainda modesta, mas em transformação. E 15 anos depois, em 1877, Militão retorna aos mesmos lugares, mesmos ângulos, mesmos enquadramentos e fotografa tudo de novo. Esse gesto é revolucionário. Pela primeira vez no Brasil, alguém registra uma cidade de forma comparativa, mostrando o antes e o depois. As mudanças ficam evidentes. As ruas se alargam. As construções mudam. A cidade cresce. Por isso, o trabalho de Militão Augusto de Azevedo se torna uma fonte indispensável para quem estuda São Paulo na segunda metade do século XIX. Nenhum outro fotógrafo da época teve essa preocupação: registrar o tempo. Mas é importante lembrar, a fotografia também é escolha. Militão não fotografou tudo. Não há registros visuais do Largo do Pelourinho, atual Largo 7 de Setembro. Bairros inteiros simplesmente não aparecem.
Santa Efigênia, quase nada. Ruas da Liberdade, muito pouco. O olhar era seletivo. Militão fotografava aquilo que podia vender, aquilo que era considerado belo, aquilo que interessava. A cidade mostrada é uma São Paulo escolhida. E isso não diminui seu valor. A fotografia de Militão Augusto de Azevedo não registra apenas ruas e prédios. Ela registra um momento de virada. Uma cidade que deixa de ser vila e começa a se tornar metrópole. Mas, mesmo ali, o olhar continua seletivo. Certos lugares aparecem, outros desaparecem, exatamente como acontece hoje. No século XXI, São Paulo é uma das cidades mais fotografadas do mundo. Milhões de imagens circulam todos os dias, mas ainda assim, nem tudo é mostrado. A cidade dos cartões postais, a cidade das luzes, a cidade dos ângulos bonitos. A lógica é a mesma. O que muda é a tecnologia. Antes, eram mapas feitos a partir de relatos. Depois, pinturas criadas por viajantes. Mais tarde, fotografias produzidas por pioneiros. Hoje, são celulares, drones e redes sociais. Mas a pergunta continua: o que escolhemos mostrar quando mostramos uma cidade? Quais histórias ficam visíveis e quais permanecem invisíveis? De uma vila esquecida no sertão a uma metrópole global. De um ponto quase invisível no mapa a um dos lugares mais fotografados do planeta. Essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi construída, desenhada, pintada, fotografada e continua sendo. Se você gostou desse documentário, se inscreva no canal Educa Filme. Aqui a gente produz documentários e conteúdos educacionais com pesquisa, cuidado histórico e narrativa visual. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho e acompanha os próximos episódios. Porque ainda existem muitas histórias do Brasil que precisam ser vistas. E a próxima começa aqui.